Lucas 15, a partir do 11, uma conhecida história bíblica que certamente em algum momento da sua vida você já ouviu falar dela. E o texto diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, repita comigo, caindo em si. Mais uma vez, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, vamos orar. Feche os seus olhos, peça para Deus falar contigo. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por tua palavra lida nesse momento. E eu quero orar agora, pedindo que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra totalmente nova através da ministração da tua palavra. Senhor, que nesse momento haja um fluir do teu Espírito, que os ouvidos espirituais se abram totalmente, os corações recebam tua palavra e ela promova a mudança, a restauração, a transformação que tu sabes que cada pessoa que entrou neste lugar necessita, porque tu sabes o que precisamos realmente. E nós oramos agora que o Senhor fale conosco e ministre em tudo isso que precisamos receber em nossa vida essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor, nessa conhecida história, nessa famosa história que Jesus contou, junto com 2 outras histórias. O capítulo 15 de Lucas é Jesus contando 2 outras histórias junto com estas, e com esta e a grande chave, o ensinamento principal era pessoas que estavam perdidas e retornavam. Jesus usou a ovelha perdida, Jesus usou a história da moeda perdida para ilustrar tudo isso. Pessoas que estavam perdidas, longe de Deus, e estavam retornando para Deus. Esse foi sempre o centro do ensinamento de Jesus em Lucas 15. E hoje eu quero compartilhar com você num foco um pouquinho diferente dessa mensagem e voltar os seus olhos para as 3 primeiras palavras do versículo 17. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia, se ela se fechou, você abrisse 17, o verso do capítulo 15. Olha as 3 primeiras palavras novamente. Quais são as 3 primeiras palavras que aparecem aí? Quais são? Caindo em si.
são as 3 primeiras palavras do versículo 17 e as 3 primeiras palavras que eu quero pregar hoje. Por isso o tema da mensagem que eu quero pregar para vocês hoje é: quando o homem cai em si. Quando o homem cai em si. O que a Bíblia diz é que o filho pródigo, o filho mais novo desse pai, a história que Jesus conta é, ele pede o seu direito na herança antecipado, ele quer receber o dinheiro, a parte dele da herança, então o pai lhe dá, ele pega tudo aquilo, vai viajar, vai gastar, consome todo o dinheiro que fazia parte da sua herança, e de repente, após uma fome, ele se vê numa situação muito complicada, longe de casa, completamente perdido, e aí o verso 17 diz assim: caindo ele em si. E o que eu quero pregar para vocês hoje é: quando o homem cai em si, o que o filho pródigo descobriu quando ele caiu em si? Porque até o momento ele estava achando que a vida seria só aquilo. Curtir, gastar o dinheiro, ficar com os amigos, passear, ir para lá, ir para cá, e de repente, numa circunstância adversa, ele cai em si e para e diz: alguma coisa está errada. Ou tudo estava errado para ele. Ele cai em si, e aí a partir desse momento que ele cai em si, ele descobre uma série de coisas. E ele caiu em si quando as coisas apertaram para ele, quando o dia mau chegou para ele, quando o dinheiro que ele tinha recebido do pai acabou, ele já tinha gastado tudo, os amigos que até então estavam com ele, agora tinham ido embora, ele estava só, vivendo num chiqueiro, e a Bíblia diz, aí ele cai em si e diz: o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Na casa de meu pai tem coisa muito melhor. Na minha família tem coisa muito melhor. Ele caiu em si. E há uma necessidade urgente do ser humano cair em si. Há uma necessidade urgente de você cair em si nessa noite e descobrir as mesmas coisas que esse jovem descobriu. E descobrir e perceber as mesmas coisas que ele percebeu. E são essas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Depois de cair em si, o que o filho pródigo aprendeu? O que ele descobriu quando ele caiu em si? E eu vou dizer algumas coisas rápidas e diretas a vocês hoje aqui, que Deus tem falado no meu coração nesses últimos tempos. A primeira coisa é que depois que ele caiu em si, ele percebeu que o seu destino estava em suas próprias mãos. Quando o filho pródigo caiu em si, ele descobriu que o destino da sua vida, o futuro dele, estava em suas próprias mãos. Quando o homem cai em si, ele percebe, ele descobre que o seu futuro está em suas mãos, em suas decisões, em suas atitudes. Perceba o que ele diz, ele está no meio do chiqueiro, desejando comer a comida do porco, passando fome, aí ele cai em si e diz: na casa de meu pai tem coisa melhor, eu vou me levantar, eu vou voltar para lá, eu vou me reconciliar, eu vou pelo menos voltar para casa. Ele cai em si e descobre que a mudança de sua vida dependia somente dele mesmo. Quando o homem cai em si, a primeira coisa que ele descobre é que o seu amanhã depende do que você faz hoje. Porque a Bíblia já ensina que aquilo que eu plantar é o que eu vou o quê? Colher. A palavra de Deus diz que o meu futuro vai ser de acordo com as minhas decisões, ou muitas delas. É verdade que Deus é soberano, é verdade que Deus está no controle de tudo, mas o teu futuro está em suas mãos. Quando o ser humano cai em si, ele percebe que o meu futuro, o que vai acontecer na minha família, o que vai acontecer na minha vida espiritual, depende totalmente de minhas decisões hoje. A Bíblia diz que Daniel decidiu ficar firme em Deus. A Bíblia diz que Jeremias decidiu, mesmo desanimado, servir a Deus. A Bíblia fala que Abraão, mesmo num desafio muito grande aos seus olhos, decidiu ouvir a voz de Deus.
O que eu estou dizendo hoje para você é que o teu futuro, o teu amanhã, os teus relacionamentos, o teu casamento, como a sua família vai ficar, está em suas mãos. Está nas suas decisões. O filho pródigo descobriu quando ele caiu em si, que na verdade só ele mesmo podia mudar o futuro dele. Quando ele decide voltar, quando ele diz eu vou voltar, eu vou refazer o caminho, eu vou voltar para a casa do meu pai, ele diz eu posso reescrever a minha história. Precisa de uma decisão, porque há pessoas cujos relacionamentos estão com problemas, mas elas não mudam. Albert Einstein disse que a maior ignorância do ser humano é você fazer as mesmas coisas todo dia e querer colher frutos diferentes. Einstein disse isso, o ser humano é tão ignorante que às vezes eu quero ter uma vida diferente, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu quero ter uma vida espiritual diferente, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não estou em comunhão, eu não vou num culto no lar, mas eu quero ter uma vida diferente. E aí depois nós dizemos, mas nada acontece comigo, nada aparece na minha vida. Há pessoas que querem um casamento diferente, mas ela mesma não muda. Continua do mesmo jeito, ranzinza da mesma maneira desde quando casou, não mudam as palavras, não muda a atitude, não muda nada na vida. Há pessoas que querem a família melhor, os filhos melhor, mas ele não muda, ele não se transforma. Ele não se permite ser transformado. O filho pródigo percebeu, quando ele caiu em si, que o destino de sua vida estava em suas próprias mãos. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, as centenas de pessoas que estão nos ouvindo hoje, pelas ondas aí da internet, só há uma pessoa que pode impedir o que Deus tem na sua vida, e essa pessoa não é o diabo, essa pessoa é você mesmo. O filho pródigo descobriu que o futuro dele estava numa mudança, numa decisão, numa nova atitude. E o que eu quero dizer para você hoje é que quando o homem cai em si, a primeira coisa que ele descobre é que o futuro está na minha mão, na minha decisão. Se você decidir hoje mudar as suas atitudes, a sua vida, o seu futuro vai ser diferente. Porque você está vivendo hoje o que você plantou lá atrás. O que você vai viver amanhã é o que você está plantando hoje. Se você plantar algo diferente essa noite, começar a plantar algo diferente, você vai ver que o seu futuro vai ser diferente. Quando o homem cai em si, a primeira coisa que ele aprende é que o nosso futuro, é que o seu futuro, é que o seu amanhã está em suas próprias decisões. É que dependendo das tuas escolhas, você está determinando o que você vai viver amanhã, o que sua família vai viver amanhã, o que vai acontecer com você no outro dia. Porque a Bíblia diz que um grande problema nosso se chama indecisão. Há pessoas indecisas. Deus fala com elas, Deus ministra em suas vidas, Deus as está chamando, Deus está convocando, elas estão ouvindo a voz de Deus, mas elas ainda estão indecisas. Elas ainda não sei se é isso mesmo que eu quero para mim. E há pessoas que não sabem e não tomam nenhuma decisão na vida. Mas a Bíblia diz, o filho pródigo caiu em si. Nessa noite, você precisa cair em si. A sua mente precisa abrir, nossa mente precisa se abrir, para nós entendermos isso aqui. Quando o homem cai em si, a primeira coisa que ele descobre é que o seu futuro está em suas próprias escolhas, em suas próprias decisões. Há pessoas que querem relacionamentos diferentes, mas elas não fazem para que o relacionamento seja diferente. Há pessoas que dizem, ele não fala comigo, mas você também não fala com ele. Você quer que melhore o relacionamento, mas você não muda suas atitudes. Você não muda a sua maneira de pensar. Você não muda suas escolhas. Você não muda o que você faz. Não tem como, irmão. Vai continuar na mesmice. A mesma coisa vai perseguir a tua vida. O filho pródigo entendeu o seguinte: eu posso recomeçar. Eu posso voltar. Depende de uma atitude. Depende de uma decisão. Em primeiro lugar, quando o homem cai em si, ele descobre que o seu destino, seu futuro está em suas decisões. Segundo, quando o homem cai em si, ele compreende que as coisas desse mundo
sempre decepcionam. Quando o homem cai em si, ele compreende que as coisas desse mundo sempre decepcionam. O filho pródigo, meu irmão, enquanto tinha dinheiro, achava que a vida era aquela beleza. Só que ele se esqueceu que as riquezas eram passageiras. Ele foi curtir, ele foi viver, ele foi aproveitar, afinal ele estava vivendo a grande época da vida dele, tinha dinheiro, é hora de eu sair, é hora de eu curtir, agora é a minha hora. Mas as riquezas desse mundo são passageiras. As coisas desse mundo vão passar, os prazeres desse mundo são vazios. Ele olhou só para aquele momento, e escute isso, as amizades desse mundo também são passageiras. Porque a Bíblia fala que enquanto ele tinha dinheiro e ele estava curtindo, enquanto ele comprou o camelo dele, 4x4, ar-condicionado, roda liga leve, os amigos estavam tudo atrás dele. A meninada fazia fila porque não tinha camelo desse jeito que nem o dele. Estava todo mundo atrás dele, mas o dinheiro foi acabando, e ele percebeu que as riquezas desse mundo são passageiras. E ele percebeu que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando tudo acabou, ele foi para o chiqueiro, e no chiqueiro não tinha um amigo com ele. Ninguém foi junto com ele. Quando o homem cai em si, ele descobre que as coisas desse mundo sempre decepcionam. Você pode estar andando por aí, curtindo a vida, achando que é só isso que tem na sua vida. E eu quero lhe dizer, o que precisa acontecer é que você tem que cair em si e deixar de querer viver autônomo, distante de Deus, independente de Deus, achando que Deus não tem nada para você, nada na tua vida, achando que Deus não tem um chamado para você. Essa noite, eu estou aqui para lhe dizer, você precisa cair em si e se lembrar e descobrir, as coisas desse mundo vão passar, meu filho. E passa para todo mundo. Para rico e para pobre. Para velho, para jovem, para todos. Por causa do ministério, muitas vezes, há pouco tempo atrás nós vamos aos cemitérios fazer velórios, cultos fúnebres, orar pelas famílias. E há um tempo atrás eu fui fazer um velório aqui no cemitério de Sorocaba, e eu estava prestando atenção nos túmulos, nas tumbas do povo, das pessoas. E é interessante que você olha lá, hoje tem os cemitérios mais modernos, não aqueles que são no chão, mas aqueles que têm várias tumbas, e você vê, você pode pensar assim, olha, aquele fulano de tal está morando numa mansão, condomínio fechado até, cercado lá no cemitério, né? O outro parece que está numa favela. Não está nem pintada a paredinha dele lá. Está abandonado, está largado. Uns estão revestidos de mármore. Meu filho, do que adianta tudo isso? Está todo mundo no mesmo lugar. O corpo, óbvio, debaixo da terra. Não tem diferença nenhuma onde está sepultado. Não tem diferença nenhuma se o seu túmulo vai ter mármore ou vai ter só um cimentão lá de qualquer jeito. A grande questão é que as coisas são passageiras desse mundo. O que a palavra de Deus diz é que a vida passa como a palha leva o vento. E há pessoas que estão vivendo sem descobrir hoje. O filho pródigo cai em si e ele diz, tudo isso que eu estou vivendo é passageiro, tudo isso decepciona, as coisas me decepcionam. E querido, se você não estiver com a sua vida em Deus, que satisfaz plenamente, que nos preenche por inteiro, que tem a vida abundante para nós, você vai se frustrar. Porque há pessoas que estão vivendo presas a mamon, ao dinheiro, ao material, a vida delas é só o material. E o que eu quero lhe dizer essa noite, que esse jovem caiu em si e descobriu que o material não era nada, que ele não levaria nada, que ninguém leva nada daqui, meu irmão. Você não leva nada desse mundo. E outra coisa, você não foi posto na terra apenas para extrair coisas daqui. Há pessoas que acham que estão na terra porque elas vieram extrair algo, comprar casa, comprar carro, fazer isso, fazer aquilo outro. Você não foi chamado por Deus para tirar coisas, você foi chamado por Deus para
deixar coisas nessa terra, para deixar legado. Deus tem um propósito na tua vida maior do que isso. O propósito maior de Deus é que você ame a Ele com toda a tua força, toda a tua vida, todo o teu ser e o teu próximo como a ti mesmo. É o propósito central de Deus para nós. Então, quando o homem cai em si, ele começa a descobrir algumas coisas. Porque há alguns momentos da vida, irmãos, que o ser humano está fora de si. O filho pródigo, quando pega o dinheiro do pai, ele fica fora de si. Tem gente que está vivendo fora de si. Mas no chiqueiro ele caiu em si. A Bíblia diz, caindo ele em si, ele descobriu que o destino, a mudança, estava em suas próprias mãos. Quando o homem cai em si, ele compreende que as coisas desse mundo sempre decepcionam. Terceiro, quando o homem cai em si, ele compreende que o pecado atrasa a vida. O pecado atrasa a vida. O filho pródigo descobriu que bênçãos atrasaram para ele. Ele descobriu que ele perdeu tempo, ele perdeu bênçãos, ele perdeu o que Deus tinha na vida dele, ele perdeu tudo que Deus tinha preparado, porque ele foi viver a vida irresponsavelmente. Diz esse texto que ele pegou tudo que o pai lhe deu como herança e foi viver irresponsavelmente. E a maior mentira do inimigo para nós, para o ser humano, sabe qual é? É a mesma que ele contou ao primeiro casal lá no jardim. Isso aí não tem problema não, vocês não vai ter nenhum problema. Não é que isso desagrada a Deus, é que vocês vão ser iguais a Deus. Nós vemos num tempo que é assim, as pessoas não estão muito mais preocupadas para ver se as coisas que elas fazem agradam ou não a Deus. E pecado não é uma regra de igreja, não é uma lista de doutrina de uma igreja. Pecado é tudo aquilo que desagrada, que ofende ao Senhor. É isso que a Bíblia ensina, é errar o alvo. E o filho pródigo caiu em si e descobriu o quê? Que o pecado estava atrasando as bênçãos de Deus na vida dele. Provérbios capítulo 28, versículo 13, tem um versículo extraordinário. É para você anotar, é para você guardar, é para você ler todos os dias. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados nunca mais prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Meu irmão, quem permanece no pecado longe de Deus não vai prosperar. A Bíblia diz que se fecha tudo, a prosperidade corre de você. O pecado atrasa a vida. Foi a terceira coisa que o filho pródigo descobriu quando ele caiu em si. Vamos recapitular. Quando o homem cai em si, ele compreende que o seu futuro, o seu destino está em suas mãos. Quando o homem cai em si, ele descobre que as coisas desse mundo sempre decepcionam. Terceiro, quando o homem cai em si, ele descobre que o pecado atrasa a vida. Me leva para trás, me leva para longe de Deus, me afasta de Deus, estabelece uma muralha entre a minha pessoa e Deus. E eu acho interessante o tempo que nós vivemos. E eu estava falando a alguns irmãos esses dias, de verdade, eu não me considero uma pessoa retrógrada, uma pessoa que não tem discernimento ou que se apega a algumas coisas, mas o que eu tenho percebido nos últimos dias é que tudo no nosso tempo virou gospel. Nós estamos vivendo o tempo do gospel, irmão. Agora tem tudo gospel. Eu até comentei, não sei se foi com os pastores, com quem aqui, eu só estou esperando a hora que vão criar um inferno gospel. Só está faltando esse, que não criaram ainda. Porque o resto tudo agora tem gospel. E de verdade eu não sou, assim, de maneira alguma preconceituoso, e acho que Deus criou todas as coisas, mas eu li uma reportagem e vi esses dias, que agora tem o baile funk gospel, né?
E eu estou imaginando como é que eles louvam a Deus. Você pode imaginar também? Porque tudo é gospel agora, e não estou sendo preconceituoso com a música aqui não, meu irmão. Deus criou todos os ritmos. Estou falando isso que eu estou dizendo só, é que hoje nós temos essa questão do evangelho, é gospel, é tudo é moda, e às vezes a gente não percebe que são as pequenas coisas que vão atrasando a nossa vida. Cuide das pequenas coisas, atente para isso, para que a sua vida não atrase, para que a prosperidade não feche as portas para você. Quando o homem cai em si, ele descobre que o pecado atrasa a vida. Você não pode viver desagradando a Deus o tempo todo, porque está atrasando e vai atrasar a sua vida. Aliás, nós vemos no tempo tão gospel, que falar pecado no púlpito é quase um pecado. É ou não? É quase um pecado. Nossa, o pastor vai falar sobre pecado no púlpito agora. Podia falar sobre prosperidade financeira, né? Porque quando o homem cai em si, ele percebe que o pecado atrasa a sua vida. Que viver longe de Deus, inconsequentemente, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que me ouve hoje, jovem, você pode viver a tua vida, você pode aproveitar, quer ir para lá, quer para cá, vá. Só não esqueça uma coisa, o pecado atrasa o que Deus tem na sua vida. E se você permanecer nisso, pode até impedir o que Deus tem para você. Porque o filho pródigo tomou a decisão quando ele percebeu que aquilo podia acabar com a vida dele. Terceiro, quando o homem cai em si, ele descobre uma quarta coisa. Quando o homem cai em si, ele descobre uma quarta coisa. Sabe qual é? Que toda bênção, ele aprende, ele compreende, que toda bênção, todo milagre, toda vitória de Deus, fora do tempo, se transforma em maldição. Quando o homem cai em si, ele descobre que toda bênção do Senhor, ou toda bênção que chegue na sua vida fora do tempo, pode virar maldição para você. O que é isso, pastor? Aquele jovem pediu toda a herança do pai, antes de o pai partir. Se o seu filho chegar a você vivo e dizer, pai, me dá minha parte na herança, o que ele está pedindo para você? O que ele está desejando para você? O que ele está desejando a você? Sabe o que o filho pródigo estava dizendo para o pai? Pai, você podia ter morrido já, né? É isso que ele estava desejando para o pai. Bem que meu pai podia ter morrido, me dá minha parte na herança. Ele recebe a herança antes da hora. E quando ele cai em si, ele descobre que toda bênção fora do tempo, meu irmão, vira perda, vira maldição. Deus tem um relógio diferente do seu e do meu. O tempo de Deus é outro. E a bênção de Deus vai engrandecer o nome dEle. Vai realmente abençoar você. Vai permanecer aí na sua vida. Quando ela chega, quando os relógios estão ajustados. O seu e o de Deus. O autor aos Provérbios no capítulo 20 diz, toda herança tomada antes da hora, no final não vai ser abençoada. Provérbios 20 e 21. Toda bênção fora de tempo vira maldição. Às vezes nós estamos na igreja, orando e pedindo uma bênção a Deus. E nós vamos cometendo alguns equívocos. Um deles é que você começa a estar orando por algo, está pedindo algo a Deus, está esperando uma bênção de Deus, e não há nada de ruim nisso. Mas aí eu ouço muitas vezes assim dizer, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, que Deus está caprichando, às vezes a gente fala isso, né? Deus está caprichando. Eu estava pensando nisso hoje, essa semana, e eu descobri uma coisa pela palavra. Meu irmão, Deus não está caprichando em nada. Porque quando eu digo que Deus está caprichando, eu estou dizendo que Ele é imperfeito. Eu estou dizendo, e tem gente que acha que no céu tem uma máquina de fazer bênção.
E às vezes a máquina sai do trilho. Às vezes o anjo, lá da asa não sei o que, perdeu o controle, perdeu a direção, e a bênção saiu errada. E aí tem o anjo Gabriel, que ele é o do controle de qualidade no céu. Ele está lá, a máquina está liberando a bênção. Aí vem uma bênção, chega aqui, ele olha, não, isso aqui não está boa, volta para lá. Não, aí Deus capricha, faz de novo. Meu filho, Deus não tem nenhuma dificuldade em preparar, confeccionar uma bênção, uma vitória para você. Quando a sua bênção não chegou, é só porque às vezes não é a hora. E escute isso, quando tua bênção não chegou, não é porque Deus está caprichando, Deus precisa melhorar. Aliás, Ele não é tão bom. Às vezes Ele tem que fazer 2 vezes, tem que melhorar. Às vezes o processo da bênção no céu está meio atrasado. Os anjos chegam atrasados no trabalho, não fazem direito, a bênção não vem. Você acha que não tem nada disso. Irmão, quando a bênção não veio, não tem nada a ver com Deus, é porque Deus não tem dificuldade de preparar a tua bênção, é que Ele está trabalhando em você para receber a bênção, irmão. Porque se a bênção chegar fora da hora e você estiver com a cabeça longe, você vai perder toda a bênção. Então escute isso, Deus não está precisando preparar, confeccionar, fazer qualquer coisa no céu. Ele está trabalhando em você, Ele está transformando você, Ele está preparando você para receber essa vitória e essa vitória permanecer. Ele está preparando você, sua família, seu coração, para a bênção não chegar e você jogar tudo para cima. Porque tem gente que recebe a bênção, abandona Deus, recebe a bênção, esquece dos outros. Deus prospera, Ele se manda. Deus não tem nenhuma dificuldade para preparar uma bênção para você. Ele está trabalhando em você, meu filho. Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando em mim. Não chegou ainda porque você ainda não está pronto. Porque se Deus pôr algumas coisas na nossa mão, enquanto não estamos prontos, nós jogamos tudo fora. Porque toda bênção fora da hora vira ruína. Então essa noite, não é que Deus está atrasado. Essa noite não é que Deus está tendo problema com a confecção na bênção dos céus. Não é que os anjos entraram em greve, como os bancários que ficaram agora por longos dias, e eles não estão vindo confeccionar uma parte da bênção, então está tudo atrasado, meu irmão. O céu não está atrasado, Deus não está atrasado, Deus não tem nenhum problema por fazer nada para você. O que Ele está fazendo é trabalhando em você, para que haja mudança, haja transformação, haja uma metamorfose, você esteja pronto para receber tudo que Deus está preparando em você. Que a maior obra de Deus não é dar um carro, não é dar uma casa, não é dar bens, não é abrir uma porta de emprego. Isso não é nada para Deus. A maior obra do Senhor é em nós, irmão. É no vaso, querido. Essa é a maior obra de Deus. Por isso, olha só, por isso que Jesus disse que Ele não derrama vinho novo em odres velhos. O odre era um recipiente que recebia o vinho de um pano que era muito bem costurado, e quando se colocava o vinho, ele não podia ser velho e estragado, porque senão derrama o vinho e se perde tudo, porque tem rachadura, tem rasgo. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Ele tem um vinho novo para você, mas o recipiente também tem que ser novo. A tua vida tem que estar nova também. Não pode ter rasgos, não pode ter frestas, não pode ter, meu irmão, furos, porque senão ele derrama o vinho novo e perde tudo. Você vai andando e vai perdendo tudo, vai deixando tudo que Deus tem para você pelo caminho, vai escapando por entre os seus dedos. A bênção que Deus quer realizar em nós é para permanecer. Eu acho linda a história de Abraão. Deus chama para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te abençoar sobremaneira. Abraão, meu filho, você vai ser o pai das nações. Abraão, tua descendência vai ser como a areia do mar, e a areia da praia e as estrelas dos céus. Abraão esfrega as mãos e diz: agora minha vida mudou. Sabe quanto tempo demora para acontecer alguma coisa na vida dele? 25 anos. E nesses 25 anos, sabe com quem Deus estava trabalhando? Com o Abraão.
Era com Abraão que Deus estava trabalhando. O que Deus estava fazendo é preparando Abraão para receber aquele vinho novo, aquela bênção, aquela vitória, aquela liberação sobrenatural de Deus sobre ele. Deus estava preparando Abraão. Aí os 25 anos foram lutas, tribulações, provações, dificuldades, ventania, como cantamos aqui hoje, é tempestade. Meu irmão, tudo isso não é porque Deus está permitindo para você cair, para você se desviar. É porque Deus está preparando você, querido. Se você está tendo a maior batalha da sua vida, se prepare, porque é porque você está o mais perto da grande vitória que Deus também tem na tua vida. Deus não tem dificuldade em preparar uma bênção. Ele está preparando é você para receber a bênção, irmão. Porque às vezes quando chega algo na nossa mão, e nós estamos despreparados, nós jogamos tudo para cima. É engraçado, mas esses dias eu li, já até falei isso aqui na igreja. Eu não sei se você sabe, mas acho que é 82% ou 81% das pessoas que ganharam milhões na loteria, num prazo de 8 anos, voltaram a ficar pobres de novo. Sabia? Sabe por quê? Porque era muita coisa para o caminhãozinho dele. Como dizem por aí. Não estava preparado. O vinho novo chegou, só que o odre era velho, a mente era velha. Meu irmão, renova a mente, renova as suas atitudes. O que a palavra de Deus me diz é que o que Deus está preparando para nós é grandioso, é sobremodo elevado. Eu e você é que temos que estar prontos para receber. Querido, eu creio. Deus tem vinho novo para você, tem um tempo novo para você. Agora, quando o homem cai em si, ele descobre que toda a bênção fora do tempo vira perda. Se perde, vai embora. E eu vou encerrar dizendo a quinta coisa. Quando o homem cai em si, quando o filho pródigo caiu em si, ele compreendeu uma quinta coisa. Ele compreendeu que a família era o bem mais importante de sua vida e ele não poderia abrir mão disso. Quando o filho pródigo está no chiqueiro, ele relembra da casa do pai, ele relembra do pai, vem à sua memória tudo que o pai era para ele. Porque a família, meu irmão, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Isso que nos nossos dias, a inversão de valores, o que hoje há uma coisa terrível, porque a maior luta, e eu falei quarta-feira que a maior crise no Brasil e no mundo, ela não é econômica, não é social, tampouco é educacional. A maior crise que o mundo enfrenta é na família. O ser humano está caindo no casamento. O casamento ficou banalizado. Entrou no nosso meio a cultura do divórcio. Que é o que? Os casais já se unem na primeira crise. Dizem, eu vou embora de casa. Vou me separar. E casais falam semana após semana. Qualquer coisa que acontece, vou me separar. A banalização do adultério. Virou algo banal, virou algo comum, virou algo que há uma potestade do inferno que tem entrado nas famílias chamada adultério, irmãos. A maior crise está na família, e quando o homem cai em si, ele descobre o que ele não pode perder nunca, é a sua família, porque qualquer sucesso teu, econômico, profissional, não vai compensar uma perda na família, um filho nas drogas, um casamento acabado, uma família destruída. Deus, quando olha para você, pensa em família.
A Bíblia diz isso. Toda a bênção de Deus, quando Ele quer dar a nós, ela não se resume a um indivíduo, a uma pessoa somente. Quando Deus olha para você, Ele tem uma bênção para você, e não é só para você, é para o seu filho, é para o seu marido, é para a sua esposa, é para o seu irmão, que a bênção que Deus tem para nós se derrama, se espalha em toda a nossa casa. Deus pensa em termos familiares. Toda vez na Bíblia que Deus falou que ia abençoar um homem, Ele abençoou a família desse homem. É só você ler a Bíblia. Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar. Mas o próximo versículo diz: em ti, Gênesis 12:13, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Êxodo capítulo 1, versículo 21, as parteiras que deram à luz a Moisés e não deixaram que os egípcios levassem o bebê, a Bíblia diz: e Deus abençoou cada uma delas e as suas casas. O centurião, Deus abençoou sua casa. O carcereiro de Atos 16, a bênção de Deus não foi só para ele, foi para a sua família. Todos os exemplos da Bíblia, Cornélio, a bênção de Deus não foi só para ele, foi para toda a sua casa, toda a sua parentela. O que eu estou querendo dizer? Que toda a bênção que Deus tem na sua vida não é só para você. Porque quando Ele olha para você, Ele pensa em família. E a bênção de Deus vai alcançar toda a sua casa, meu irmão. Quando o homem cai em si, ele percebe que Deus está pensando em família. Então, eu creio, tua família receberá o favor de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, as conversões, a provisão. Não é só para você, é para toda a tua casa. Quando o homem cai em si, ele percebe que a única coisa que ele não pode perder é a sua família. E eu vou voltar a repetir aqui. A primeira queda do homem foi no casamento. E desde os últimos anos, desde 1960, a queda do ser humano tem sido no casamento, na família. Esse jovem caiu na família, mas quando ele caiu em si, ele disse: eu preciso ir restaurar a minha casa, eu preciso voltar para a minha casa. Escute o que eu estou lhe dizendo, o Senhor está falando aqui: a tua família não é lugar de amargura, de mágoa e rancor, é lugar de perdão, é lugar de restauração, é lugar de recomeço. A história do filho pródigo nos ensina que Deus pode restaurar qualquer coisa. Ele volta para casa, o pai o está esperando: meu filho, tua casa não é para ser marcada por derrotas, fracassos, amarguras, mas Deus tem cura para toda a tua família, porque Deus pensa em família, que Ele quer restaurar a sua casa toda. A única coisa que você não pode perder é a sua casa, é a sua família. Quando o homem cai em si, ele descobre que a família é o bem mais precioso que Deus nos deu. O filho pródigo se aventurou e depois ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Essa noite, você que me ouve aqui, você que nos assiste, olhe ao seu redor, veja onde você está e volte para casa e creia que Deus tem restauração para você. E crê que Deus pode restaurar sua vida, seu casamento, sua família, sua história familiar. Deus pode restaurar você por completo. O filho pródigo disse: eu preciso voltar para casa. Porque quando o homem cai em si, ele descobre que a família é o bem mais precioso. A igreja é a única e a última esperança para a restauração familiar. Porque, meu irmão, há uma inversão de valores total nos dias que nós vivemos. É só você olhar para o que a mídia fala sobre família. Hoje, os chamados heterossexuais não querem casar.
Então eles se ajuntam. Porque já que vai ter que separar, então é melhor só juntar. Dá menos trabalho depois. E olha como está invertido. Mas os chamados homossexuais, eles estão brigando na justiça para casar. Os héteros não querem mais casar. Os homos brigam para casar. Está tudo invertido. Está tudo fora do lugar. E o filho pródigo, quando caiu em si, percebeu: eu preciso restaurar minha família, meus relacionamentos, minha casa. Meu irmão, não deixe sua casa se perder. Depende da sua mudança. Você pode mudar sua família, seu casamento, com suas atitudes. Porque as pessoas acham que casam para mudar os outros. Tem muita gente que pensa isso. Quando ele namora, eu digo: mas eu vou casar, eu vou mudar essa mulher, eu vou mudar esse homem. E está tudo errado. Porque a Bíblia diz que você não casa e não tem que casar para mudar ninguém. Segundo Deuteronômio capítulo 30, você precisa casar para fazer outra pessoa feliz. Não é para mudar ninguém, é para fazê-lo mais feliz, para fazê-la melhor. É para isso que você casa. A crise dessa geração está no casamento. Quando Martinho Lutero, agora, dia 31 de outubro desse mês, vou encerrar aqui. Lutero, vamos comemorar o aniversário da Reforma Protestante. 31 de outubro agora, 1522 para cá. Lutero, quando começou a ler a Bíblia, ele percebeu, depois de viver anos e anos num monastério, porque na época dele dizia que para buscar Deus você tem que viver isolado, não pode ter família, não pode fazer sexo, não pode ter esposa, nada, matrimônio, nada disso. Ele lendo a Bíblia, ele disse: Deus pensa em família. Depois Lutero restaura aquilo que é chamado ministério no casamento. Ele se casa, ele tem filhos, outros monges se casam. E sabe o que Lutero disse anos depois? Ele disse assim: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento me fez ir para mais perto de Deus do que 10 anos que eu vivi isolado num mosteiro. Porque o casamento, disse um homem, grande escritor, quando o homem casa, Deus quebra o vaso. Quando nascem os filhos, Deus pisa nos cacos. É na família que Deus nos trata. É durante nossas relações familiares que Deus nos trata. Quando o homem cai em si, ele descobre que a família é o bem mais precioso que nós